Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Consolador Prometido. Só os espíritos responderam boa noite. O pessoal está com frio. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Alguns já nos mandaram mensagem nesse dia frio, né? Sim. Jogo do Brasil. Jogo do Brasil. Então, o nosso muito obrigado pela presença de vocês. E para iniciarmos antes de iniciarmos o estudo, só dando um recado, que o Ney sempre coloca a palestra, após terminar, ele edita e coloca no nosso canal do YouTube. Então, quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, que ajuda bastante na divulgação. E nós temos os nossos livros para vender, livros usados ali na entrada, R$10, e ajuda bastante também com as nossas contas, né? Então, a Suzy está ali na entrada, ela faz a venda. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de chamar a nossa querida irmã Neuza para fazer a leitura inicial. Boa noite a todos. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme estejas fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia. Mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, deveres que transitoriamente buscam fugir de si próprio, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras no caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Muito obrigado, Neuza. Então, com essa bela mensagem, eu convido os irmãos que assim desejarem para fechar os olhos físicos, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, a espiritualidade amiga. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui essa noite, reunidos nessa abençoada casa, para escutarmos a palavra do Cristo. E vamos pedir que possamos aproveitar ao máximo aquilo que formos escutar essa noite. Com certeza, tudo aquilo que for dito aqui, todos nós, encarnados e desencarnados, precisamos ouvir nesse momento da nossa evolução. Pedimos também, Pai, o amparo necessário para o nosso querido irmão Luiz Gustavo, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa nos transmitir tudo aquilo que estudou, planejou, e que será importante para cada um de nós. Pedimos também que tudo aquilo que estamos recebendo aqui possa ser compartilhado e espalhado para todos os nossos irmãos que sofrem as dores do mundo, as dores físicas, espirituais, que sofrem com os conflitos bélicos, com a fome, com as intempéries do nosso planeta.
que todos eles recebam as luzes e os fluidos benéficos que estamos recebendo nesse momento. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Luiz Gustavo, trabalhador do Lar de Joaquina, mas ele já é do Consolador, porque ele ajudou muito o Ney aqui, e há muito, muito tempo, então ele já é do Consolador, já está em casa, tudo tranquilo. Então, só vou colocar o microfone aqui. Tá? Uma boa noite a todos. Olha como ser uma boa noite bonito, tu viu? Os espíritos chegaram mais perto de nós. Todos bem, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalhei nessa casa lá quase perto da fundação, lá há mais de 20 anos, e alguns cursos. Tem um colega ali que fez curso comigo, faz dias isso, né? Faz tempo. Então, é um prazer sempre voltar aqui. Sou amigo particular do Ney, trabalhamos juntos uma época na base aérea, e é uma grande personalidade, meu amigo. E aí, quando ele foi para fazer a casa aqui, adivinha quem ele procurou, né? Que é o meu ramo de trabalho, é esse. Ele bateu lá para a gente poder fazer uma organização que desse certo. Não ajudei tanto, mas participei junto também. E achei que ficou muito boa a casa, boa mesmo. Então, nós vamos falar hoje sobre caridade, e eu trouxe duas obras. A Boa Nova, provavelmente vocês a conheçam. Se não conheçam, essa aqui tem que ser mantida na cabeceira da cama lá. É aquela que traz as mensagens, são 30 mensagens, Humberto de Campos, né, irmão X, e traz mensagens do tempo do Cristo. Ele foi liberado para fazer esse trabalho aqui. Ele, depois Amélia Rodrigues, que foram personagens que contam a história do Cristo, mas com toda a paisagem da época, com todo o comportamento da época, o que deu, então, uma veracidade naquilo que está escrito aqui. Então, ele detalha, assim, as mínimas coisas, o vento, a paisagem em volta, era um morro, era um monte, era isso, era o mar, muito, muito interessante. Então, para quem é curioso e gosta de espiritismo, eis uma obra primeira linha, posso afirmar para vocês. E trouxe esta aqui, que é a Viagem Espírita de 1862, do Kardec. Ele mesmo, fazendo viagens, abordou principalmente a cidade de Lyon, onde ele nasceu, nessa encarnação, na última encarnação dele, que se sabe, e onde ele nasceu. Depois, mais tarde, foi morar em Paris, né? Aí a obra se desenvolveu praticamente toda ela em Paris. Mas ele volta em 3 viagens de divulgação já, que uma das coisas que nós temos que entender, que o que nós podemos fazer pelo Espiritismo ou por qualquer doutrina que nós professássemos, seria o fato de difundir. Né? Não adianta nada eu ter um super conhecimento sobre tal coisa, mas eu não difundo, eu não falo, eu não me apresento como espírita ou como uma doutrina que alguém quiser seguir. Né? Ninguém é obrigado a seguir pelo Espiritismo. Tudo leva a Deus, a gente tem que entender isso. Kardec sempre cuidou muito desses detalhes para que não houvesse, assim, qualquer tendência, não, mas o Espiritismo é a melhor doutrina. É a melhor doutrina para nós. Estamos aqui. Assim, como nós conhecemos outras tendências, outras vertentes, que fazem alguns trabalhos muito melhor que nós, inclusive espíritas, né? Principalmente algumas coisas sobre drogas, álcool, vício, assistência material, tem outras vertentes que fazem esse trabalho. Mas a divulgação do Espiritismo talvez seja o que nós possamos fazer de melhor com ele. Anos atrás, muitos anos atrás, 20, 30, 50 anos, as pessoas ficavam muito acanhadas quando perguntavam qual era a sua doutrina. Todo mundo dizia a universal, sou católico. Né? Por quê? Existia um certo temor de se falar que era espírita, né? Porque as histórias nós não éramos muito bem aceitos no passado, né?
Mas esse tempo passou. Hoje, eu acho que todos nós batemos no peito e dizemos, não, eu sou espírita. Né? Tem coisas que as outras doutrinas vêm procurar em nós algumas respostas, principalmente a vida após a morte. É muito buscado o espírita para falar como que vocês veem isso aqui? Né? E a reencarnação faz parte de outras doutrinas, até porque, para a explicação da justiça divina, não há como se explicar a justiça divina se não fosse através da reencarnação. Vocês imaginem um entezinho, um espírito chegando à Terra numa noite fria dessas, embaixo de uma ponte. Uma mãe de um relacionamento fortuito. Chega aquele neném ali, no meio desse gelo, vocês imaginam? No mesmo momento, chega um espírito nascido no hospital de caridade. E nós sabemos que tem um pré-natal ali, um natal, né? Que é uma UTI neonatal, quer dizer, todos os cuidados, aquele espírito com a família em volta todos os meus netos, nós sempre estivemos presentes, são 4, sempre estivemos presentes no dia do nascimento. E cheio, nome já escolhido, cor do quarto, cor da roupa, aquele conjunto inteiro. O que relação tem a justiça divina com esse espírito que nasce embaixo da ponte e esse outro que nasce com todas as outras condições? Como nós vamos explicar Deus justo se as coisas fossem assim? Todos nós estivéssemos nascendo pela primeira vez. Vocês imaginaram isso? Já pensaram assim? Mas como que Deus é justo, então? Que talvez seja assim a coisa que mais se fale, Deus é justo. Só se explica pela reencarnação. Aquele espírito que está renascendo sob a ponte, talvez tenha sido ele que havia pedido para renascer ali. Porque houve um espírito que talvez, numa última reencarnação, tivesse tido a posse e usou só para si. Usou para si mesmo. E ele mesmo, naquele período da erraticidade, no aguardo da nova reencarnação, pode ter pedido, eu quero renascer sem nenhuma posse, para que eu não corra o risco de errar novamente. Começa a se explicar, né? Aquele que renasceu ali sem nenhuma posse, ainda vai ter chances de sobreviver e ter uma vida muito boa no futuro, como a gente vê. Quantas pessoas chegam em condições muito, muito, muito ruins no mundo chamado Terra, um mundinho de expiações e provas que nós tanto amamos, e crescem aqui. Vocês devem ter exemplos. Todos têm um, pelo menos, ou 2, ou 4, ou 5, de exemplos de pessoas que conseguiram vencer a si mesmos e venceram na parte material, e não só nisso, cresceram também na parte espiritual, aproveitando muito bem aquela reencarnação que está a caminho. Então, a justiça divina se prova por vários fatos de que nós não estamos chegando pela primeira vez e nem estaremos partindo pela primeira vez. Né? Aí começa a se explicar, tá, agora eu entendi o porquê daquele espírito ter escolhido aquele caminho. Né? Então, às vezes, quando nós nos queixamos, eu lutei tanto, mas não consegui ter a posse do mínimo quase necessário para a sobrevivência. Pode acontecer, já ouvi isso várias vezes na Terra. Se nós tivéssemos olhos de ver e conseguíssemos enxergar quem nós fomos em outras oportunidades, tenho certeza que nós diríamos assim, realmente, devo ter sido eu que pedi. Às vezes alguém muito jovem, com uma doença que o tira do seu controle, tira da sua possibilidade de uma evolução maior, também poderia dizer a mesma coisa, mas por que eu? Entre tantos, eu que nasço com esse problema? Um problema de nascença, muitas vezes, ou até na juventude, seja em que época for. E aí, mas como os tantos vivem mais de 100 anos na Terra? E eu fiquei a experiência de 2, 3, 4, 5 anos. Nada disso se explicaria se não fosse através da reencarnação. Então, a nossa fé raciocinada, que é o que o Espiritismo nos coloca à disposição, vamos dizer assim,
vai nos mostrar que a necessidade da reencarnação, de ser entendida, ela pode explicar um pouco melhor as nossas caminhadas aqui na Terra. Muito bem. O texto que nós vamos pegar do Boa Nova, né, é o número 29, é o último, são 30 ao total. Onde fala, o título é Os 500 da Galileia. Então fala que logo após a crucificação, Jesus, naquela sexta-feira, né, Jesus aparece, ainda em condições, vamos supor assim, depois da retirada da pedra que já estava fora do túmulo, né, fechava a boca do monte onde ele havia sido sepultado, ele volta à terra, como todos nós sabemos, onde permaneceu em torno de 40 dias. Era o período que ele precisava para dar uma organizada na parte da divulgação da obra. Até ali, especializados, entre aspas mesmo, eram os discípulos, os 12 seguidores dele mais diretos, né? Então, ele volta e também para dizer alguma coisa que não havia conseguido dizer até ali e colocar experiências em mais alguém, porque seria muito poucas pessoas para fazerem a distribuição da Boa Nova, alguma coisa tão nova, né? Onde mostrava que o poder na Terra não é um poder material. O poder na Terra está muito mais baseado naquilo que nós sentimos, daquilo que nós realmente somos, né? E esse poder muito entre aspas, porque não tem ninguém que tenha poder, porque tem uma doutrina definida ou porque é um profissional dessa área. O poder está naquilo que nós podemos transmitir, daquilo de bom que nós podemos falar, daquilo de bom que nós queremos fazer, né? Esse, então, seria o poder na Terra. Mas a gente não vê muito com esses olhos. Vê muito mais com os olhos daqueles que têm posses materiais, que às vezes são os grandes fatores para alguém se perder dentro de uma reencarnação, a tal da posse material. Se nós mantivermos o conhecimento só para nós, como já falei há pouco instante, nós estaríamos, de qualquer maneira, contrariando as leis divinas. Nós somos os propagadores da Boa Nova. Quando há algum tempo, o Chico foi perguntado, alguém chegou e perguntou, e aí, Chico, quais são as novidades? Ele responde, ainda é a Boa Nova. Ou seja, ainda é a divulgação do caminho que o Cristo deixou traçado como base para que nós todos tivéssemos uma estrada segura para caminhar. Muitos de nós conseguimos acordar e outros tantos não conseguimos. Vamos precisar de outras experiências. O castigo nunca vai ser eterno, nunca vai ser um fogo permanente, ou, como dizia um amigo de muito tempo, que também trabalhou nesse lugar, seu Cláudio Contreras, ele disse assim, olha, eu fico só pensando assim, ó, se for para eu ir para o céu e ficar lá com o sapatinho de lã, vendo a vida passar, eu prefiro ir para o inferno. Porque lá no inferno eu vou trabalhar com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós todos sabemos que céu e inferno são movimentos internos nossos. Esses mundos não existem permanentemente de forma alguma. Nós podemos passar por qualquer inferno aqui na Terra. Ou algum problema muito grave, uma depressão profunda, outros tantos problemas de doença, não cria como se fosse um fogo em nós, aquela coisa da pessoa não querer levantar, não querer um quarto fechado, com as janelas fechadas, como o depressivo age, já não seria ali um grande inferno, vamos pensar assim? Né? Então, isso é muito mais próximo de nós do que nós nos programamos. Também podemos deixar o corpo e viver impressões desse tipo, mas nada é eterno. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E em repetidas experiências, nós vamos adquirindo o conhecimento e nos colocando melhor perante as coisas da vida. Vocês podem ver que, às vezes, existem pessoas até com pouquíssima cultura, mas que têm uma paz para passar pelos números de problemas que enfrentam aqui na Terra, que a gente até se apavora, mas como? De onde que tira essa força?
é um espírito um pouco mais maduro. Já passou por outras experiências que não foram tão boas como a gente possa imaginar. E aquele que, às vezes, com todas as condições, desmorona perante o primeiro problema que enfrenta, são espíritos ainda que precisam de outras experiências, outras oportunidades, para que amadureçam. Nós não fomos criados para dor, de forma alguma. Mas nós precisamos estar amadurecidos para encarar essa dor como uma coisa que faz parte da nossa própria evolução. Não necessariamente seria pela dor, poderia ter sido pelo amor, mas nós seguimos, às vezes, os caminhos contrários. E quem planta abóbora, sementes de abóbora, não colhe melancia, colhe abóbora. E nós, às vezes, estamos colhendo as abóboras que nós plantamos em outras épocas. Então, às vezes, não tem muito como escapar, mas sempre vai haver uma questão da mudança de ritmo que nós podemos dar nisso. Quantos mudam durante o caminho? A terra de expiações e provas é exatamente uma oportunidade de nós mudarmos o caminho, mudarmos os traçados, termos uma perspectiva de futuro melhor. Basta que a fé realmente esteja em nós. Não aquela coisa que da fé, mas eu tenho muita fé, até o primeiro problema aparecer. Né? Aí, mas eu não posso passar por isso. Cada um de nós vai traçar o seu caminho. Né? E são as oportunidades de amadurecimento que nós vamos ter que experimentar. Deus nos quer adultos, felizes. Deus não nos quer filhos que não conseguem se desenvolver em todos os sentidos e se declarem como infelizes. Não fomos criados para isso. A gente tem que ter muito isso em mente, muito claro isso, porque senão nós podemos nos perder pelos caminhos da vida. E buscar depois, mais tarde, já praticamente, às vezes, com pouco tempo de reação para aquela reencarnação ali. Quando alguém quiser falar alguma coisa, eu costumo falar e ouvir junto, tá? Não sou das pessoas que me perco, mas alguém disse tal coisa, eu me perdi. Não. Então, podem falar, perguntar, fiquem muito à vontade. Muito bem. Então, passado aquele período ali, próximo aos 40 dias, João e Pedro sentiram uma certa intuição de que deveriam voltar àquilo que eles tinham conseguido na vida, o pescador, ou isso ou aquilo, retornar, então, no caso, a Cafarnaum, para que voltasse o trabalho físico, já que eles não tinham a ideia tão firme sobre a divulgação, como aconteceria, como que nós vamos sair dessa situação. Faltava o Cristo todos os dias. Vocês imaginam quem havia convivido com ele durante aqueles 3 anos, né? Não tê-lo para tomar decisões, isso ou aquilo. Deve ter sido um vazio enorme. E eles começaram, então, voltando a se reunir nos finais de tarde, onde começou a se estranhar que não eram mais só os apóstolos que estavam ali. E, aos poucos, foram tendo sequência de outras pessoas que haviam também, vamos dizer assim, se renovado com a presença do Cristo e começaram a procurar os apóstolos em busca de algumas respostas, algumas coisas. E aí um deles, o João, recebe, mediunicamente, talvez, ou pela sua intuição, de que Jesus passaria por ali naquela época, perto dos 40 dias, onde ele retornaria, então, em definitivo, ao mundo, como ele diz, né? Meu reino não é deste mundo, então voltaria ao reino onde realmente era, onde ele deveria estar. Tinha vindo fazer aquela experiência aqui na Terra, no sentido de nos fazer ter por onde seguir o caminho evolutivo, para que, se a busca, então, de Deus era que fôssemos felizes, e a essa grande busca, nós teríamos que ter uma direção. Não poderíamos ficar ao vento, simplesmente, sem conhecimento nenhum, sem condições de tocarmos as nossas vidas. Então, era preciso que houvesse uma continuidade. Aí, ouvindo aquela premonição de João, começaram a se reunir mais, e ele falou, e chegou um dia, um deles disse assim,
para mim é hoje que Jesus aparecerá. Já caindo a tarde, início da noite, quando eles vêm, já estavam reunidos no monte, né, o mesmo monte que Jesus havia feito depois, as parábolas do monte, né, o monte das bem-aventuranças. Foram se reunindo quando lentamente começaram a ver a chegada de Jesus. Aí foi aquela festividade, aquela festa toda, né? O interessante é que essa chegada do Cristo, que trazia, e ele viu o quanto de consolação trazia a sua presença, mas houve as comunicações sem ninguém falar. É como se Cristo tivesse falado ao coração de cada um daqueles que estavam ali. E eram em torno de 500. Por isso o título ser os 500 da Galileia. Aí ficou sem se entender, aí Jesus fez uma pregação toda nova, no sentido exatamente da divulgação. Como seria feita essa divulgação? Então, seriam os apóstolos, e cada apóstolo teria seguidores dentro daquelas 500 pessoas que ali estavam. Para que se encorpasse melhor a divulgação. Não fôssemos contar com 12 ou 13, com Paulo na sequência, né? Mas contar com 500 mais todos aqueles que estavam ali. E o estranho é que nem todos tinham um conhecimento profundo, mas intuitivamente eles também saíram falando depois sobre todas as bem-aventuranças, sobre tudo aquilo que Jesus havia feito naquele período curto que se manteve aqui na Terra. E com isso, espalhando, então, a Boa Nova por todos os cantos. E foram profissionais, não simplesmente assim, vamos dizer, só com religiões, isso ou aquilo. Eram pessoas mais comuns. Era o artesão daquele lugar, que à noite pregava, de tarde pregava, era o médico, era o prefeito, era esse tipo de pessoa que foi envolvido naquela questão da divulgação e que foram tomando seus postos lentamente, né? Jesus havia preconizado que eles nasceriam e renasceriam e seriam a base de toda a divulgação da Boa Nova. Toda a divulgação, Boa Nova é igual ao Evangelho, é a mesma, vamos dizer assim, quer dizer a mesma coisa, são sinônimos. Quando começou, então, essa pregação, viu-se que se distribuíram rapidamente. Aí tem várias histórias contadas sobre Pedro, né, formadas as casas do caminho, davam sequências, às vezes, nas catacumbas dos cemitérios e outras tantas coisas assim. Existem muitas histórias contadas, mais do que até essa história aqui, que foi citada numa das cartas de Paulo, sobre esses 500 da Galileia. Muito bem. Passado o tempo, iniciado a caminhada, e eles começam a pregação, Jesus havia preconizado coisas que eles passariam da pior situação possível, porque muitos foram mortos, outros tantos jogados aos leões, outros... Olha, não foi bem aceita a doutrina daqueles que se diziam seres mais materialistas. E até os ditos sacerdotes da época eram materialistas. Então, não tinham aquele profundo conhecimento sobre a doutrina do Cristo. E com isso, viram o que foi feito com o próprio Jesus, né? Vocês imaginem aqueles que estavam pregando ali, que não tinham aquela mesma qualificação. Mas tinham algumas, inclusive, de cura. Muitos deles saíam curando por onde andavam. Então, tinha uma ligação espiritual muito forte com todos aqueles 500 que estavam comprometidos, então, nessa divulgação. A história é mais longa, mas o que interessa para nós, neste momento, é este pedaço da história. Vou deixar para vocês um tema de casa, para quando eu voltar no ano que vem, a gente faça uma prova sobre essa história aqui. Porque ela é magnífica, tem um pedacinho, porque o tempo nos põe sempre de castigo, de um jeito ou de outro. Allan Kardec, já depois de ter publicado algumas das obras, né,
do Livro dos Espíritos, principalmente, 857, 1860, ele vai a Lyon, sua cidade natal, para ver como estava o espiritismo lá. E ele tem uma surpresa enorme. O espiritismo estava muito bem difundido da sua melhor maneira. E nós sabemos que o espiritismo passou por uma fase também muito difícil, porque as coisas da mediunidade que estavam chegando como novidade eram tratadas nas mesas girantes, né? Sempre com perguntas muito materiais. E existiam, então, os curiosos, principalmente aqueles que se envolviam muito mais com a comunicação dos espíritos do que propriamente com a doutrina. E ele chega em Lyon e vê um grupo de uma casa espírita muito bem organizada. E ele assim, teve uma surpresa muito grande, que a fraternidade dentro daquele lugar era uma coisa muito constante. Que o tratamento de uns pelos outros era fora de qualquer padrão. E existia, assim, alguns espíritos que ele achou assim, mas que estranho, são tão desenvolvidos para a época. Afinal, a doutrina tinha sido lançada 857 para 860. Estava nova demais ainda. Muito bem. Ele teve e conversou sobre isso, inclusive, com todos, né? De que ali estava nascendo, então, uma outra fonte. Então, ele diz, se Paris foi a parte intelectual da doutrina, Lyon foi o coração. Foi o coração, ali que pulsou a doutrina, porque ela não encontrou tantas inimizades. E nas cidades do interior, as coisas às vezes são bem mais simples mesmo do que numa capital, né? Cidade luz. Tudo que acontecia no mundo era conhecido em Paris. Tudo que era novo passava por Paris. As grandes ideias, os grandes cientistas da época, todos também tinham as suas bases ali. Ali era o centro intelectual do mundo. E por isso também o espiritismo nasce ali, vamos dizer assim, para que encontrasse esse respaldo intelectual para ter uma obra magnífica que nós temos. E se alguém já teve oportunidade de ler todas as obras básicas e as obras complementares, vai ver o quanto de inteligência existe ali também. Mas o estranho é que, às vezes, uma pessoa quase mal sabe ler e entende um livro dos médiuns, que aqueles que sabem ler e leem muito, muitas vezes não conseguem entender. Por quê? Não é uma ideação somente física, tem uma intervenção espiritual no meio de tudo isso, que vai ter que encontrar corações também estabelecidos nesse sentido. Senão a vida é material. Quantos nós vimos que vivem uma vida especificamente material? Ah, mas eu estou bem. Olha a minha garagem, tem um carro novo. Essa casa aqui, ó, eu comprei, lutei, eu criei meus filhos. Mas em algum momento houve uma religiosidade. Em algum momento aquele indivíduo que está pensando assim pensou na evolução espiritual ou simplesmente a coisa material? Que susto levará o dia que retornar ao mundo dos espíritos e vai saber que nós somos espíritos imortais. Nós não morremos depois de criados. Mas aonde está o desenvolvimento daquele espírito? Ah, mas só o bem já ajuda. Não, ninguém está negando. Tem muita gente que não tem nenhuma doutrina como base, mas tem um pensamento pelo outro, uma caridade intrínseca àquele ser. Que ajuda, que tem empregados e os trata bem, paga salários decentes, enfim, colabora com as famílias. Ninguém está negando que isso aconteça. Mas é tão bom quando a gente coloca um tempero espiritual nas coisas que nós agimos. É tão bom quando o teu pensamento, junto com na junção de um outro espírito, às vezes desencarnado, na maioria das vezes, consegue transmitir um passe em alguém e tu ver a transformação daquele indivíduo em 2, 3 minutos depois. Acabou o passe, a pessoa olha, meu Deus, eu estou bem. São coisas do espírito, são coisas de nós, espíritos, que estamos reencarnados. E não é uma coisa tão difícil. Nós fizemos o curso de passe aqui, inclusive, e a gente viu assim, que essa transmissão se dá de uma forma quase automatizada, é de espírito para espírito. Então,
existe aquele ali que está aplicando o passe, existe o espírito que está necessitado, e aquele que está na sua natureza, na sua franqueza, na sua fé, é capaz de impor as mãos e, auxiliado por aquele que está desencarnado, na maioria das vezes, levantar alguém até da cama, bota a andar no outro dia. Eu me lembro, se alguém conheceu o seu Cláudio Contreras, que eu já citei, ele tinha esse passe aí, um passe miraculoso, levantava qualquer um. Me lembro que eu também estava no início de carreira lá, chegando no Espiritismo, e uma manhã eu tinha passado um mal, assim, e cheguei na casa dele, que era na Tuiuti, ali, perto do Padre Lauro, por ali. Aí ele usava uma jaqueta de plástico, assim, sempre, essas de nylon, né? Então ele transmitia o passe e tu escutava o barulho da jaqueta. 3 minutos ou 4. Eu levanto dali como se nada houvesse acontecido. Tal a força que ele tinha, né, e os espíritos que o acompanhavam. Então nós temos condições sim de ajudar os outros. Sem grandes perdas para nós, é uma troca fluídica. Nós simplesmente vamos ter os nossos fluidos mais grosseiros sendo retirados muitas vezes de nós, mas recebemos aquele fluido que vem do mundo espiritual, levezinho, que nos faz sorrir. Após um trabalho mediúnico, não sei como é que vocês saem das sessões de intercâmbio, mas todo mundo sai leve. Nossa, que reunião boa essa. Às vezes, até numa reunião que nem nós estamos fazendo nesse momento, há muitos espíritos agindo e se sai muito melhor do que se entrou. Muito bem, feita essa primeira viagem, Kardec volta em 1861 e também vê muitas coisas acontecendo, e ele sentiu que ali era um ambiente de divulgação que seria muito importante na sequência das divulgações dos espíritos. Onde ele recebe, tempos depois, um pouco em 1861 e alguma coisa, ou início de 62, ele recebe uma carta pedindo para que ele voltasse pela terceira vez. Primeira coisa que ele escreve: não quero saber de festividades. Se houver que gastar qualquer coisa comigo, doem aos pobres. E ele volta em 1862, então, e aí que se refere essa obra, né? É essa viagem de Kardec nessa época aí. E ele volta e se admira muito das coisas como estavam. Tinha havido um progresso fora de qualquer padrão. Mas a carta que ele recebe era assinada por 500 pessoas. É coincidência isso, será? Ou nós estamos falando, quem sabe, daqueles 500 que haviam se reunido na época do Cristo? É para pensar. Dá para pensar. Então, esses espíritos se repetem entre nós. E há alguma programação já de que um número grande deles reencarnaria no Brasil nos próximos anos agora. Para quê? Para se fazer, por isso que eu disse, são várias profissões que eles vêm, desde o político, o educador, de todos os tipos, com as intenções muito modificadas do que aqueles que muitas vezes estão habitando aqui, com essas roubalheiras, com essas coisas todas que nós estamos vendo a todo momento. Liga a TV ali 2 minutos, despeja um lixo de quinta categoria. Aí seriam, então, esses 200, 300, quem sabe até os 500, renascendo. Porque lá, quando foram escolhidos, na época, o Cristo havia anunciado que eles reencarnariam, retornariam tantas vezes quantas fossem necessárias. Até que fosse implantado, então, aquilo que ele disse: o meu reino não é deste mundo, até que se implantasse o reino do Cristo na Terra. E é essa nossa programação futura, né? De realmente sermos aqueles espíritos ou espíritas, o tempo chegando ao fim, para fazer essas programações novas que o mundo espiritual
está nos oferecendo. Neste momento de transição que todos nós vivemos, e sabemos disso, então é preparado exatamente o retorno desses espíritos para abrirem caminho para que aqueles que já estão no bem progridam mais, e aqueles que ainda não entenderam o que significa nós fazermos o bem, terem pensamentos novos que possam envolver, vamos dizer assim, pessoas novas em toda essa parte dos cuidados com o progresso e com a caridade, que é a base de tudo. A caridade é o amor em movimento. Ou seja, aquelas idas de Kardec naquele lugar chamado Lyon, era exatamente as primeiras vezes que ele demonstrava o seu amor pelos que ele estava tratando como praticamente fossem discípulos do Espiritismo, da doutrina que ele havia, junto com aquele conjunto de espíritos, trazido como uma grande novidade, né? Se incorporando ao Evangelho, como nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, juntando as peças para que ali acontecesse, então, o início do progresso. Nós sabemos que o progresso na Terra é lento, mas é garantido. Um dia, um espírito amigo, no meio da noite, me mostrou como acontecia o progresso. E ele disse assim: Gustavo, tu vê essas graminhas crescendo por entre as árvores, por baixo? Eu disse: vejo, assim é o progresso. Enquanto todos dormem, enquanto todos se ocupam com outras coisas, o progresso está crescente nos nossos corações, nas nossas mentes, na maneira em que nós vivemos. Aquela prece da mãe pelo filho amado é a prece mais poderosa que existe, que nós sabemos, é o progresso. Chegando e trazendo amor a todos nós que precisamos, de alguma forma, algumas notícias sobre esse sentimento tão nobre, que está cada vez mais próximo de nós. Se Jesus colocou ele como a base de todo o Evangelho há 2000 anos, nós não temos que ter vergonha de falar sobre o amor. Nós temos que falar sobre o amor àqueles que habitam sobre o mesmo teto nosso. Olhar nos olhos dos filhos e dizer: eu amo você. Olhar nos olhos do esposo, da esposa e dizer: entre nós existe amor. Ali naquele lar, as transformações começam a acontecer quando nós conseguimos, então, abrir os nossos corações para as épocas novas que estão chegando. Tenhamos esperança sempre, sejamos felizes e tenha, pelo menos, criado uma curiosidade para nós sabermos sobre os 500 da Galileia. Muito obrigado e até uma próxima. Nós que agradecemos, Luiz, pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui nessa noite fria. O ano passado, quando eu tive o AVC, o Ney me convidou. Tu tem que ir, Gustavo, faz tempo que tu não vai. Eu disse: Ney, assim que eu melhorar, eu te aviso. E aqui estou aqui, graças a Deus. Ele comentou, inclusive, ele te mandou um abraço. Não consegui desencarnar, né? Me mandaram de volta, vai lá. Não, vai lá que tu tem coisa para fazer. Foi o que me disseram. O Ney te mandou um abraço, ele está assistindo ao vivo ali no Facebook, te mandou um grande abraço. São muito grandes amigos. Sim, para ele também, depois, quando tiver a oportunidade, dá. Ele está acompanhando. Dá um abraço, grande amigo Ney. Estamos sempre aí, graças a Deus. E agradecemos também a presença de todos vocês nessa noite, tanto os encarnados quanto os desencarnados, e que possamos seguir como os 500 da Galileia, seguir o exemplo deles. Luiz, antes de terminarmos, quem quiser receber o passe, após fazer a prece final, vai ser feita a chamada, o passe não obrigatório. Certo? Luiz, aproveitando a tua presença aqui, fazer a prece final. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Vou convidar a todos, então, para fecharmos os olhos por alguns instantes, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos que são responsáveis por essa casa, pelos nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, para que aqueles que cuidam principalmente da saúde, nessas épocas frias, onde ainda sofremos bastante na Terra, exatamente por ser um ambiente
onde até as temperaturas às vezes são um pouco fortes, as negativas e as positivas também. Pedindo, então, o apoio do fundo do coração de todos esses amigos espirituais que possam envolver os nossos pensamentos em causas, em motivos superiores, os motivos da prece, os motivos de estendermos as mãos àqueles que necessitam, enfim, a todos aqueles que de alguma maneira passaram pelos nossos pensamentos nesse momento. Nossos familiares, nossos amores, e também aqueles que muitas vezes nos contrariam. É com eles que nós vamos aprender muito a conviver, muito a ampliar a nossa paciência, o nosso amor, como Jesus ordenou que amássemos os nossos inimigos. Não é o mesmo amor que nós temos que ter pelos amigos, mas só o fato de não haver ódio já seria um grande passo, porque todos somos irmãos, de alguma forma entrelaçados. E se nós conhecemos aqueles espíritos que vivem junto de nós e nos trazem a paz, a esperança, aquele amor fácil, nós também conhecemos esses outros que às vezes colocam-se em frente de nós, no nosso caminho, para a grande motivação do aprendizado. Que todos nós possamos aceitar aqueles que não são assim tão amorosos, mas ao mesmo tempo tenhamos as lições de amor, oferecendo a outra face. Cada vez que aparecesse alguém nas nossas redondezas que não tivesse esse sentimento mais puro, nós oferecermos a outra face. Não é a face do rosto, é a face do amor, pelo qual todos nós podemos nos transformar, modificar e traçar caminhos novos enquanto estamos a caminho. Não é o acaso que Jesus disse para nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho, porque certamente um dia ou outro nós vamos nos encontrar e que sejam encontros bons, que tragam uma qualidade de vida a cada encontro que tivermos no futuro, para que não tenhamos consciência pesada de pensar alguma coisa eu fiz de errado. Vamos vibrar pelas coisas certas que fazemos e viver também mais próximo disso, principalmente depois de aprendermos a lidar com todos que estão nas nossas proximidades. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe a todos nós nesse momento. Que Maria, a Mãe querida, nos cubra com seu véu, seu manto protetor, cobrindo as nossas famílias, os nossos lares, os nossos parentes, os nossos nem tanto só parentes, aqueles que estão doentes e acamados, que possam receber a energia deste momento, fazendo com que muitos deles consigam levantar-se e seguir a caminhada. Que Deus nos abençoe.